eu estava falando aqui durante o comercial que nós precisamos dar um sacode, né, um choque nas pessoas, porque as pessoas hoje têm se entregue assim, muito facilmente, né, aos seus prazeres, não querem pagar o preço. É uma geração assim, muito umbigocêntrica, né? O pessoal quer. Eu queria que a Cris desse um close aqui, que eu quero aproveitar e chamar a atenção dos homens principalmente, né? Porque eu estava falando aqui, agora eu sei que se eu candidatar agora, eu vou arrumar um monte de eleitor aqui. Quero falar para os homens especialmente, né? Porque a Bíblia ensina como que o homem deve tratar a mulher. A Bíblia fala que a mulher, ela deve ser considerada como a parte mais frágil. Então nós homens, aí eu estou falando como um ex-canalha, né? Porque eu já fui um canalha muito grande na minha vida, eu sei de onde Deus me tirou. Então nós homens, nós precisamos ajudar as mulheres e cuidar das mulheres, né? Então nós homens precisamos amar as nossas mulheres. Para quem já é casado, obviamente, e aquele homem que não é casado, quer se casar, precisa honrar, não é, a sua futura esposa, se ainda não tem uma candidata a futura esposa, que ore a Deus para dizer: Deus, me ajude a honrar. Porque eu tenho falado muito para os casais de namorados, é que se um não consegue honrar o outro no namoro, não vai honrar no casamento. Porque se já começou errado, a consequência, a tendência é terminar errado, né? Então, você que é homem, meu amigo, está me assistindo agora, né? Seja você crente ou não, você precisa aprender. Existe uma maneira certa, né, de desenvolver o relacionamento com uma mulher. E a mulher, ela é muito facilmente conduzida pelo homem, se o homem mexe no coração da mulher. Porque a mulher, a porta de entrada principal para o coração da mulher são os ouvidos. Mas, infelizmente, os homens têm usado isso de maneira errada, né? Têm usado para enganar, para ludibriar, para usar as mulheres. Então, não seja canalha, né? Você, homem, não seja alguém que desonre a honra de alguém. Procure honrar. Se você tem desonrado a sua namorada, né, tendo relação sexual com ela, não faça isso, né? Espere o casamento, porque vai ser bênção. Já dei o meu recado, eu sei que daqui a pouco lá na porta da TV vai ter um monte de homem lá me esperando para poder brigar comigo, né? Mas então, eu queria ler algumas participações aqui, da Sâmara Camila, por exemplo, diz assim: graça e paz, pastor, até que ponto vale a pena lutar por um amor? A partir do momento que a gente vê que esse amor não faz bem, é correto continuar lutando por ele ou usar a razão e desistir? Deus abençoe a todos. Deixa eu também ler uma outra participação aqui, daqui a pouco vocês podem comentar. Elisa Maciel. Interessante, a gente tem a maior parte das participações aqui é de mulher, né? Sabe, as mulheres estão sofrendo mais assim? Bom dia, pastor Jean, meu nome é Elisa Maciel, moro no Eldorado, namorei por 4 anos com um homem que eu pensava ser o meu príncipe encantado. Mas desde o namoro ele já me tratava muito mal. Mas quando eu fiquei noiva, minha mãe já me falava para eu não me entregar a ele. Porém, eu ainda não era casada, eu desobedeci minha mãe, casei hoje com 26 anos de casada, tenho um filho muito abençoado de 23 anos. Desde que me casei, sempre fui sempre fui traída, humilhada, já achei mensagens no celular dele, marcas de batom e etc. Fora os nomes que ele me chama. Essa semana mesmo ele falou que me detesta, mas como sou convertida e ele não, acho que ele empresta a boca para Satanás para me magoar. Já fiz mais de 1000 campanhas de libertação para ele, já jejuei, enfim, faço de tudo para dar certo, só que ele não quer compromisso com Deus e estou muito triste. Gostaria de uma resposta de vocês, pois tem muita coisa que não escrevi, porque darei um livro. Será que eu sofro por causa da minha desobediência? Obrigado. Bom, nós temos participação ao vivo. O Limone não está falando mais no ponto aqui. Bom, deixa a gente ir para a participação agora e daqui a pouco vocês respondem os e-mails. Alô? Desculpe, alô? Alô? Quem está na linha com a gente? Oi, Marlene. Oi? Marlene. Isso. Tudo bem, Marlene? Você está falando de onde? De Belo Horizonte? Ah, sim. Pois não, minha irmã. O que você deseja contribuir para a gente nessa manhã? Eu queria saber se as pessoas que moram assim, longe, né, em outra cidade, está querendo, né,
se mudar, aí mora perto de família, entendeu? Desculpa, irmã, não estou conseguindo entender a sua pergunta. Pode repetir? Posso, porque o marido querendo morar na família dele e eu não tô querendo isso, entendeu? É em outra cidade, longe. Tá. Ué, você tá jogando a gente numa situação difícil, né, Marlene? Porque se eu falar com você que você não deve ir, seu marido depois vem brigar comigo. Se eu falar que você deve ir, depois você falar, eu vim, o pastor mandou eu vir. Bom, é uma situação que o casal tem que resolver, né? Se há uma necessidade de mudança de cidade, isso tem que ser resolvido entre o casal, né? A gente entende que uma vida a dois tem que analisar, tem que ter um acompanhamento, está numa igreja, não está numa igreja, tem uma liderança acompanhando, a outra parte está disponível para ouvir o aconselhamento, é muito complicado responder isso numa frase, né? Então tem que se analisar, cada caso é um caso. Agora, uma coisa é fato, e é importante a gente frisar isso aqui. Quando o casal casa, ele precisa ter a vida dele, né? E o casal precisa tomar muito cuidado para que não haja interferências de fora, independente de onde venham essas interferências, né? E principalmente quando a interferência venha, por exemplo, da própria família. Então o marido tem que ter esse discernimento para não deixar a família dele interferir no casamento dele com a esposa, e nem a esposa também deve deixar que a família dela interfira no casamento deles, né? Porque senão vai ter problema mesmo. É uma das perguntas que eu fazia para os casais lá onde eu pastoreava, não era nem se um amava o outro, porque eu sabia que amor era construção. Eu perguntava, onde é que vocês vão morar, né? E se falasse, eu vou morar na casa de mamãe e de papai, eu dizia, então não casa. Se não pode pagar um aluguel, se não tem uma casa para morar, não vá. Se for, vá com um tempo determinado para sair, porque vai ter problema, né? Bom, eu espero que tenha respondido a sua pergunta, minha irmã Marlene. Alguém quer responder os e-mails que nós falamos aqui, né? Eu achei interessante o primeiro, né? Que ela falou se vale a pena esperar, porque o amor está sofrendo, o amor não tá fazendo bem. O amor, ele vem de Deus. Então, não tem como o amor fazer mal. Então, tem que dar uma analisada aí, apesar que foi muito breve, né, a observação dela, mas será que é amor mesmo, né? Como que tem caminhado, né? Então, analisar isso, porque se ele já está fazendo mal agora, é porque, com certeza, isso daí, será que é amor mesmo? Né? Porque o amor, ele vem para restaurar, ele vem realmente para nos renovar, para fazer feliz. Se já não está, há alguma situação aí nesse amor. E eu acho interessante a gente observar que a gente diferenciar desejo de necessidade. Né? Um casamento, isso é uma necessidade ou um desejo? Né? Isso é um desejo do nosso coração. Nós conseguimos viver sem um casamento. Nós não vivemos grande parte da nossa vida sem nos casar e depois... O detalhe é quando nós invertemos. As pessoas hoje em dia têm transferido para o casamento uma necessidade. E aí vem a ansiedade, porque a pessoa começa a sofrer por aquilo que ainda não está acontecendo, e aí inverte os valores e aquilo começa a afligir o coração da pessoa. Então, a gente vê o que é uma necessidade, o que é um desejo. Necessidade a gente não consegue viver sem alimentar. Isso é uma necessidade. Agora, sem dormir, né? Você não consegue viver sem. Casar, isso é uma necessidade, é um desejo. É um desejo. Deus tem prazer em satisfazer, né, os nossos desejos. Só que é no tempo, no momento dele, né? Então, a gente tomar cuidado para o esperar confiante, mas sabendo que aquilo é um desejo do nosso coração e não ficar obstinado, eu quero isso, e não caminhar. Né? A gente fala, né, lá com os jovens adultos, você está esperando. Continue desenvolvendo o seu chamado, o seu propósito. Sua vida não tem que ficar focada nisso, as coisas vão acontecer naturalmente. Porque senão fica muito sufocante e a gente sofre. E aquela espera, o tempo, ele aumenta, né? Fica sofrido. Né? Então, a gente precisa de colocar os conceitos corretos e absorver aquilo que está correto, para a gente não usar de maneira errada e sofrer achando que está tudo errado. Não. Casamento não é uma necessidade. Você pode viver sem e viver bem sem também, até chegar o momento certo de você desfrutar disso também. Amém. Você queria falar, Pâmela? Eu queria. Tem uma frase do pastor Lucinho, eu não sei ao certo, mas é mais ou menos assim. O casamento é como você tem um veículo importado, você está andando numa estrada, acaba a gasolina e você fala, não, vou deixar esse
esse veículo aqui, vou procurar outro, eu vou investir em outro, porque acabou a gasolina. As pessoas falam muitas vezes que acabou o amor e procuram outro amor, outro grande amor na vida delas. E muitas vezes não é essa a solução, porque o amor é um investimento diário. Você tem que estar investindo naquilo todos os dias. O casamento é uma coisa muito difícil, porque são duas pessoas de sexos diferentes, com educações diferentes. Com um irmão, muitas vezes, já é complicado, com uma pessoa que teve uma educação totalmente diferente, é mais ainda. Só que aí que entra o amor, você aceitar os defeitos daquela pessoa, você aceitar como ela é de verdade, mesmo sabendo que ela não é um príncipe encantado, mas você também não é aquela pessoa perfeita. Então, uma coisa que eu aprendi muito é que eu tenho que procurar ser aquilo que eu gostaria que o meu marido, que o meu namorado, que o meu cônjuge fosse. Inclusive a Bíblia fala isso, né? Faça com o outro o que você quer que faça com você. A gente está caminhando já para o final do programa, eu queria chamar a atenção para algumas palavras-chave que nós dizemos ao longo do programa, né? Ansiedade, prioridade, né? E basicamente esperar, né? Que a gente está batendo em cima do esperar com frequência. A gente renúncia, né? Renúncia, né? Renúncia também, obrigado, Lédio. A gente quer sinalizar para você que está nos assistindo agora que você realmente precisa, né? Colocar a Bíblia, e a Bíblia fala de tudo, de todas essas palavras-chave que nós dizemos aqui, a Bíblia fala a respeito delas, né? De você colocar diante de Deus as suas ansiedades, de renunciar à sua própria vontade, né? É um desejo, né, que você está tendo, ou é uma necessidade real, ou é um capricho, eu quero e pronto, acabou, né? E você realmente esperar no Senhor, porque casamento é bênção, é de Deus, não é o que o mundo está dizendo, casamento não é essa coisa assim, não deu certo hoje, separa amanhã, isso é conversa do diabo, o diabo aproveita, nem tudo é o diabo, né? O diabo aproveita uma carnalidade do ser humano para poder disseminar um veneno e a coisa ficar pior, e aí frustrar as pessoas e etc.